Fala, carniceiros! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje o vídeo está bem especial porque eu fiz uma lista com alguns dos melhores filmes de terror para vocês conferirem no Halloween. Sim, esse talvez seja o dia mais aguardado pelos fãs do gênero, todo mundo aí faz maratona de filmes e por isso eu decidi facilitar a vida de vocês trazendo essa lista sensacional com alguns dos meus filmes favoritos que eu gosto de ver nessa época do ano, certinho? Mas antes do vídeo começar, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho se for novo por aqui, porque eu posto conteúdo toda segunda, quinta e sábado, pelo menos tento. Fiz essa lista com todo carinho do mundo e com ódio, também não é à toa que nasceu esse chifrinho na minha cabeça. Mas sério mesmo, foi com todo carinho, então por favor deixa o like porque ajuda esse vídeo a chegar em outras pessoas. Agora chega de enrolação e bora falar de terror. E pra começar, a primeira indicação é uma antologia maravilhosa. Acho que não tem nada mais gostoso do que você assistir uma antologia durante o Halloween. E essa daqui tem várias histórias macabras, grotescas, sobrenaturais, que deixam a gente bem assustado ali pra poder assistir. Estou falando de The Mortuary Collection, que infelizmente é pouquíssimo conhecido pela grande maioria, mas vale muito a pena conferir. Na trama acompanhamos o excêntrico agente funerário que está prestes a se aposentar e conta várias das histórias mais estranhas vividas ao longo da sua carreira, envolvendo os corpos que ele teve que preparar para cada velório. Todo mundo aqui já sabe o que é antologia, né? Quem não sabe, deixa eu explicar para vocês. É o conjunto de várias obras distintas dentro de um mesmo contexto. Isso pode acontecer em livros ou em filmes, que é esse o caso. Tem várias antologias aí que fazem sucesso. Uma delas é a famosa franquia VHS, que lançou até o VHS 94 recentemente, revivendo a franquia. Particularmente adoro esse tipo de projeto, mas nem toda antologia pode dar certo. Por quê? Porque geralmente são dirigidas por diversos diretores, alguns filmes podem sair muito bem, outros não, tá? Porque é uma mistura ali, alguns podem ter alguma linha narrativa de coerência, outros não. Já em The Mortuary Collection isso dá muito certo, porque foi dirigido apenas por um diretor, que no caso é o Ryan Spindell, que dirigiu e roteirizou. Esse é o primeiro trabalho dele, o que é chocante pelo nível da produção. É um baita filmaço que faz uma grande homenagem a vários clássicos do gênero, desde fantasmas, slashers, até filmes envolvendo possessão. Não quero entregar nenhum tipo de spoiler pra vocês, mas o filme em si conta a história aí desse cara que está prestes a se aposentar, que trabalha dentro de uma agência funerária, e ele começa a contar histórias para uma garota que vai poder trabalhar no lugar dele. E isso vai apresentando vários casos assustadores, várias histórias paralelas, mas que são ligadas uma à outra, porque afinal todos os corpos vão parar nesse necrotério, e daí que surgem várias influências, como eu citei pra vocês. Enfim, nesse filme tem tudo pra agradar vocês, desde tensão, suspenses, cenas envolvendo sustos, um bom gore e até mesmo momentos bem divertidos pra poder assistir. É um entretenimento de primeira, eu sou apaixonado nesse filme. Pra quem ainda não conhece, por favor, procura na internet urgentemente pra poder conferir. Seguindo, a próxima indicação também passou despercebida pelo grande público, mas vale a pena dar uma conferida, porque se passa no Halloween, ainda por cima conta histórias sobre essas casas de horrores que tem lá nos Estados Unidos. Tem algumas separadas aqui no Brasil também, mas é bem raro da gente encontrar. E estou falando de The House October Built, lançado em 2014. O filme conta a história de 5 amigos que fazem um documentário sobre as famosas casas de horrores que são abertas em algumas cidades nos Estados Unidos. No meio do percurso, eles acabam encontrando pistas de um mistério envolvendo uma casa onde supostamente algumas pessoas desaparecem ao entrar dentro dela. Bem clichêzinho, mas funcional. The House October Built, acho que é assim que se pronuncia. É um found footage totalmente primeira pessoa, quase que documental, que ele é bem lentinho assim no início, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Ele começa de uma forma documental, apresentando esses 5 amigos que viajam pelos Estados Unidos pra conhecer essas casas de horrores e tudo mais. Só que aí o filme começa a inserir várias cenas bizarras, o que vai criando uma tensão
tensão gradativamente aos poucos, até chegar no grande embate, que é quando esses amigos descobrem que tem essa casa e essas pessoas envolvidas dentro dessa casa que estão indo atrás e perseguindo eles. E o mais interessante é o clímax de desorientação que esse filme passa, porque a gente não consegue entender o que está acontecendo de fato ali. Afinal, eles estão no Halloween, tá todo mundo ali mascarado, a gente não sabe quem é o vilão, quem é que tá perseguindo de fato. Então é meio claustrofóbico a gente tá assistindo tudo aquilo sem saber o que de fato é verdade, o que é mentira, se aquilo é uma brincadeira. E o suspense do filme vai indo nisso até chegar no ápice da história, que aí eu não vou contar pra vocês porque é uma surpresa. Outra parte boa desse filme é a caracterização, que tá incrível, principalmente os personagens envolvendo aí essas pessoas que começam a perseguir esses amigos. Provavelmente você que nunca assistiu já deve ter visto essa imagem, que vai aparecer logo a seguir aí na internet em algum lugar, porque eu acho que foi através dessa imagem que esse filme fez até um burburinho na época que foi lançado, de uma menina com uma máscara super bizarra. Tem uma cena dela que me assusta muito até hoje, que eu não vou dar detalhes pra vocês, porque vocês precisam conferir. E acho assim, não um baita filmão, mas vale super a pena conferir, tá bom? Principalmente porque tem essa temática envolvendo o Halloween, ele consegue proporcionar ótimos momentos de tensão, de sustos. Acho que vocês irão gostar. E para isso, vocês também terão que procurar na internet. E a próxima indicação é o longa The Medium, que acabou de sair do forno e eu já o considero o filme mais assustador do ano até o momento, sem exageros. Inclusive, já fiz uma resenha sobre ele aqui no canal, para quem quiser conferir. Vou deixar nos cards logo acima, tá bom? Baita filmaço, apesar de não ter essa pegada de Halloween. Tem todo o combo que os fãs do gênero adoram, desde possessão, rituais macabros e até canibalismo. Na história acompanhamos Nin, uma xamã bastante conhecida na região de Isan, Tailândia, que é procurada por uma equipe de TV para relatar e mostrar como funciona o seu trabalho. Acontece que no meio das filmagens sua sobrinha Min, que é possuída por uma entidade poderosa, que aos poucos vai mudando seu comportamento drasticamente, trazendo consequências terríveis para toda a sua família. Vocês lembram daquele filme Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado, que causou uma dor nas costas de muita gente por aí, ali no início dos anos 2000? Pois é, o diretor dele está de volta nesse novo filme, The Medium, que foi uma produção também do Hong Jin-na. Hong Jin-na. Acho que é assim que se pronuncia. Para quem não sabe quem é esse cara, ele é o produtor do filme O Lamento, que para mim é um dos melhores filmes de terror asiáticos lançados nos últimos anos, tá bom? Então juntou esses dois caras e decidiu fazer essa obra extremamente perturbadora, que conta a história de uma jovem que é possuída e a família dela tenta ajudar a mesma a todo custo. Então a gente tem uma premissa super clássica envolvendo possessão, mas a gente sabe que dentro do contexto asiático é totalmente diferente. Afinal, a gente está falando do misticismo, né, de outras culturas, e esse daqui envolve cenas perturbadoras envolvendo cenas de possessão, ou até mesmo outro tipo de cenas envolvendo rituais, que eu posso dizer pra vocês que é só pra quem tem estômago forte que pode assistir. E quando digo que é pesado mesmo, é que vocês irão encontrar desde violência contra animais e até mesmo crianças. Já aviso aí, tá bom? Pra quem é mais sensível, pra depois não vir aqui me xingar, por exemplo. E não falo que o filme é tão assustador assim, não só pelo horror gráfico em si, que sim causa um certo tipo de impacto pra quem tá assistindo, mas também pela construção da trama. Ele é um longa que tem mais de 2h30 de duração. Ele é feito todo em falso documentário, como se fosse documentário tudo aquilo que estivesse acontecendo, contando a história dessa família, e ele passa um certo tipo de realismo incômodo em algumas cenas, que vai sendo gradual até chegar no ápice da história, que eu não vou contar pra vocês, porque vocês precisam assistir com os próprios olhos, mas que é totalmente chocante. Então assim, com certeza é um dos filmes mais assustadores, se não for o mais assustador do ano até o momento. Posso dizer que é um terror raiz, perfeito para vocês conferirem no dia de Halloween. Para quem quiser assistir, infelizmente também terão que procurar na internet, porque ele não está disponível em nenhum tipo de plataforma ainda. Esse agora é praticamente obrigatório para vocês conferirem no Halloween. Estou falando de Aterrorizante, ou mais conhecido como Terrifier, lançado em 2017, que tem um dos palhaços mais assustadores e brutais dos últimos anos. De uma forma bem resumida, o filme conta a história de um palhaço maníaco chamado Art, que aterroriza 3 jovens na noite de Halloween e todo mundo que está ao seu caminho.
Pra quem não sabe, esse filme só surgiu por conta de outro filme lançado em 2013 chamado O Hallows Eve, que é uma antologia, como eu falei pra vocês. Algumas antologias dão muito certo, porque alguns curtas se sobressaem. O curta desse palhaço fez um baita sucesso dentro dessa antologia que foi lançada lá em 2013, e eles decidiram fazer então um filme só desse palhaço, que pra mim esse palhaço chamado Art já se tornou um ícone dentro do cenário do terror moderno. Eu acho ele assim um dos personagens mais assustadores e brutais que passaram pelo cinema desde o início aí dos anos 2000, e quando vocês assistirem vão entender o que estou falando. E tenho vários motivos para pensar isso. Primeiro, porque a estética visual dele é muito perfeita, é muito chocante, é muito assim impressionante, a maquiagem tá impecável, sério mesmo. Também por conta da parte do gore, ele é um tipo de personagem que não tem nenhum tipo de escrúpulo, por exemplo. Então se você tiver estômago fraco também não é aconselhável esse filme, porque tem cenas pesadíssimas envolvendo gore, e apesar de ter uma história simples desse palhaço perseguindo essas meninas e de ser um filme B, ele é muito bem executado, tá bom? O filme B é de baixo orçamento pra quem não compreende, certinho? Ele é muito bem feito, toda a maquiagem prática dele é impecável. Assim, é um filme muito bom mesmo, que vocês precisam conferir. E eu tenho uma ótima notícia referente a isso, porque ele tá disponível aqui mesmo no YouTube em ótima qualidade, legendado. Então é só pegar uma pipoca aí e estourar e se preparar para poder conferir, porque ele tá disponível para vocês gratuitamente pelo YouTube. E agora estou falando de um grande clássico lançado na década de 80, que provavelmente é um dos mais divertidos que foi lançado naquela época, e esse é perfeito para quem procura entretenimento, porque tem de tudo, desde ficção científica, zumbis, assassinatos em fraternidade, e estou falando de A Noite dos Arrepios, lançado em 86. Na trama acompanhamos uma dupla de amigos desajustados que fazem uma aposta de roubar o corpo de um necrotério para impressionar o líder de uma fraternidade e assim serem aceitos. Acontece que no meio do percurso eles encontram um corpo em estado de criogenia, que após ser reanimado começa a liberar larvas por toda a cidade, transformando todos os moradores em zumbis. Tinha me esquecido totalmente de como esse filme é divertido, inclusive reassisti ele recentemente e posso dizer pra vocês que ele é puro suco de entretenimento. Eu acho esse filme muito à frente do seu tempo, ele tem uma linguagem bem atual, ele faz referências a grandes clássicos e grandes diretores como David Cronenberg, Sam Raimi, até o John Carpenter, Romero. Enfim, é um filme que tem uma linguagem muito única e que envolve tudo que os fãs de terror raiz curtem bastante, mas com uma pegada B, tá? Com uma pegada trash. Ou seja, tem gente que não irá gostar, mas se você procura diversão, assista esse filme, porque tem de tudo, como eu falei pra vocês. Tem desde alienígenas, tem zumbis, tem lesmas gosmentas entrando dentro das pessoas, cabeças explodindo. É um filme sensacional que merece muito ser assistido e ter mais reconhecimento. É uma pena que esse diretor parou de fazer filmes. Eu acho que ele fez só 3 filmes na carreira dele, porque eu lembro que na época esse filme foi um fracasso de bilheteria, mas posso dizer pra vocês que é uma pérola da década de 80 e que merece muito ser visto. É um filmaço perfeito pra assistir no Halloween. Se vocês procurem entretenimento, se divertir à beça, assistam, tá bom? Mas vocês também terão que procurar na internet. E para finalizar a lista de hoje, o próximo filme também é obrigatório para vocês conferirem no Halloween, afinal ele se passa dentro dessa data comemorativa, que conta várias histórias sinistras dentro de uma cidade, e para mim ele é o melhor exemplar do gênero para vocês conferirem, tá bom? Sendo bem honesto com vocês. Estou falando de Contos do Dia das Bruxas, lançado em 2007. Na noite de Halloween, uma pequena cidade descobrirá que algumas tradições nunca devem ser esquecidas. Um casal quebra uma lanterna de abóbora antes da meia-noite, o que causa um azar. 4 mulheres são perseguidas por um cara mascarado e alguns garotos travessos descobrem um terrível segredo enterrado. As travessuras de Halloween podem ser mortais quando as mais variadas criaturas, humanas ou não, tentam sobreviver à mais assustadora noite do ano. E temos aqui outra brilhante antologia que pra mim é uma das melhores de todos os tempos. Acho o roteiro desse filme brilhante, a direção também. Assim como The Mortuary Collection, ele consegue mesclar bem
tem vários subgêneros do terror, desde zumbis, fantasmas, até mesmo envolvendo lobisomens. E posso falar pra vocês que aqui tem uma das melhores cenas de transformação, desde um lobisomem americano em Londres, que eu já vi na minha vida, envolvendo transformação de lobisomem. É um baita filmaço que consegue transmitir tanto tensão quanto momentos assustadores e outros momentos divertidos, e consegue fazer isso muito bem porque afinal tem um elenco incrível por trás. Para vocês terem uma ideia, a gente tem a participação de um grande elenco como o Brian Cox, tem a Leslie Bibb, até mesmo a Anna Paquin tá nesse filme, a Eterna Vampira aí. Ela tá incrível no personagem dela em específico, não vou falar pra vocês porque seria spoiler, mas se vocês precisam conferir, é um baita filmaço que eu curto muito, e pra quem quiser assistir também terá que procurar na internet. Bom, galera, por hoje é isso, espero de verdade que vocês tenham curtido. É claro que não esqueci de outros grandes clássicos, como o Halloween, o Exorcista, só que eu acho que ficaria muito lógico se eu colocasse esses filmes. A intenção aqui é trazer coisas novas, tá? Pra quem acompanha o canal sabe que eu curto muito cenário independente, curto muito filmes desconhecidos, então fica a recomendação pra vocês, tá? Fiz tudo isso com muito carinho, espero de verdade que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixa aquele like, deixa nos comentários algum outro tipo de filme, outra sugestão para poder conferir aí, maratonar no dia de Halloween. E é isso, eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero que todos estejam bem e até a próxima.